Bom, gente, agora eu acho que já está todo mundo organizado. Se fizer bastante silêncio, dá um pouquinho para a carinha, vocês vão poder ouvir bem, tá? Então, ao final ele vai dar um espaço assim, para vocês perguntarem, ou pode perguntar durante também. Por favor, a gente estava falando com a galera aqui que, pô, chamar de palestra isso aqui é muito presunçoso da minha parte. A gente está num bate-papo bacana aqui, vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. E a gente estava até falando sobre a vontade de fazer um livro. É muito bacana ver a sala cheia, uma biblioteca, o melhor lugar do mundo, porque de uma biblioteca a gente tira grandes ideias. Cheio desse jeito, parabéns para vocês, porque ainda mais hoje em dia, que é uma época em que a galera não quer muito saber de livro. Então, esse livro, ele fala, eu estava falando aqui que o nome dele, Mudando o Mundo em Sua Dia, não tem nada a ver com autoajuda, mas ele tem a ver com a vontade de uma pessoa em construir um mundo melhor. O professor falou de poesia aqui, poesia acho que tem muito a ver com simplicidade também, porque a gente, das pequenas coisas que acaba vindo grandes coisas. A gente estava falando aqui, né, sobre, tudo vem muito do amor, né? A gente está usando um exemplo aqui que às vezes a gente está muito desanimado para ir para o colégio, está com preguiça, acorda sem a menor vontade de ir no colégio, aí a gente lembra do menino que a gente gosta, ou a menina que a gente gosta, está lá no colégio. Ah, não, eu vou no colégio, né? Acaba indo muito mais por isso do que para ir, mas acaba indo. E por causa desse amor, dessa paixão, dessa coisa tão simples assim, acaba surgindo várias coisas, a gente acaba aprendendo muito através dessa pequena coisa. A gente vai lá e acaba aprendendo geografia ou não, aprendendo matemática ou não, aprendendo português, mas alguma coisa a gente acaba aprendendo só dessa coisa simples que é a paixão por alguém. Essa história começou pelo amor, é um menino que se apaixona por uma menina, é algo muito simples que daí que começa tudo. E esse livro ele é uma ficção que ambientaria daqui a 30 anos, onde o mundo está dividido em dois. Um lado, um mundo onde todo mundo tem tudo, tem dinheiro, uma camada rica do mundo, e o outro uma camada pobre, uma camada marginalizada, a galera foi jogada de lado, ninguém tem nada. Então há essa divisão. O protagonista é desse mundo que eu coloquei o nome de mundo padronizado, onde as pessoas seguem um determinado padrão. Porque hoje em dia, a gente estava falando anteriormente de bullying, bullying sofre quem geralmente sai um pouco desse padrão. Qualquer pessoa diferente, por menor que seja essa diferença, sofre uma certa discriminação por fugir desse padrão, que as pessoas tratam como padrão, utilizam esse nome como se dissesse o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que é anormal. Num mundo tão variado, diversificado, ainda mais no Brasil, não existe o normal. Isso são as próprias pessoas que, de certa forma, que criam. O que a gente tem que fazer é procurar sempre o caminho do bem. E o protagonista, o que ele é? Ele é um rapaz desse lado do mundo rico, mas que ele não é notado nesse mundo rico. Ele tenta, de alguma forma, ser notado pelas pessoas. E aí nesse mundo dividido, a família desse protagonista faz uma viagem até o outro lado do mundo, para conhecer o outro lado do mundo, porque eles viviam meio que num casulo, eles não conheciam. E é o que a gente vê muito hoje em dia, a gente vê pelos políticos, essas pessoas, essa classe rica e tal, eles têm uma noção de mundo muito pequeno, que é só o mundo deles. Se eles saíssem por aí para desbravar o mundo, eles iriam encontrar um mundo muito mais diferente, muito mais variado e muito maior do que o que realmente eles conhecem. A família desse cara faz essa viagem para o outro lado do mundo. E nesse outro lado do mundo, esse rapaz se apaixona por uma menina daquele outro lado do mundo, que é uma menina totalmente diferente do mundo dele. Eram pessoas totalmente diferentes. Ele, uma pessoa do padrão, né, da sociedade, uma pessoa da família rica, e ela jogada naquele lado do mundo marginalizado, que a sociedade não liga, tá ali para trás e tal. E é aí que começa a aventura desse cara. E ele começa a perceber que o mundo realmente é muito maior do que aquele que ele conhecia no mundo dele. Essa menina, ele se apaixona por ela, mas essa menina acaba mostrando para ele uma série de coisas que ele não conhecia. A própria floresta amazônica no mundo dele não existia mais, porque o mundo dele se industrializou tanto e que não existe mais natureza no mundo dele. Já nesse mundo da menina, ela apresenta um lindo jardim, um lago, que é justamente a capa, os dois aqui de frente. Era uma coisa que ele nunca tinha visto na vida dele, ele fica deslumbrado com aquele mundo. E ao mesmo tempo, ele sai da onde a família dele está
E a família dele nem sabe que ele saiu, assim, como se ele fosse insignificante para a família dele, mas ao mesmo tempo ele é tão importante para aquela menina, e ele vai encontrando uma série de outras pessoas ao longo da história que dão valor nele, muito mais do que a própria família, justamente pela razão de dali ele ser uma pessoa normal. Aparentemente, porque até então ele achava que no mundo normal dele, que era o normal, olha como é que essa coisa de normal é uma coisa muito relativa, não é? E nessa aventura acaba acontecendo uma série de coisas que ocorre um assalto ao banco, que ele acaba sendo o responsável, mesmo que sem querer, por salvar aquelas pessoas. Ele salva o assalto lá do banco. Ele encontra uma pessoa que é um personagem que ele é um profissional de televisão, mas ele está muito mais velho, ninguém mais quer saber dele, ele já está pensando em se aposentar. E esse menino ele acaba resgatando a autoestima desse senhor, por exemplo. Então ele começa a notar que, na medida que essa aventura vai acontecendo, ao longo de um dia inteiro, ele passa um dia inteiro nesse mundo e ele vai, de certa forma, salvando uma série de coisas naquele outro mundo. Acaba finalmente, ele tem o sonho dele de se tornar um super-herói. Ele é tido, ele sai lá no jornal, tendo como super-herói daquele mundo e tal, aquela coisa toda. E a menina, que a princípio rejeitou ele, né, viu que ele não queria nada com ele, achava ele um playboyzinho, vamos dizer assim, aquela diferença de mundos. O relacionamento entre pessoas de mundos é uma coisa muito complicada. Mas a gente volta ao que a gente estava falando no início do amor. O amor é uma coisa muito simples e que, de certa forma, modifica e proporciona uma série de coisas a partir disso. E essa menina, ela é escritora. Ela acha que a missão na vida dela é difundir os livros para as pessoas, porque se hoje já está desse jeito, a gente quase não vê livros, imagina daqui a 30 anos. Então ela quer, de certa forma, resgatar isso naquele mundo, porque ela acredita que somente através dos livros é que a gente salva as pessoas, que a gente constrói muito melhor, que a gente educa, né? A gente tem esse discurso batido que a gente chama de clichê, que é a educação é que salva as pessoas, mas que no fundo acaba sendo a mais pura verdade. E a gente procura demonstrar isso aqui, né? Os personagens, eles procuram demonstrar que a maior fórmula não está nos superpoderes do Homem de Ferro, do Super-Homem, ou mesmo no dinheiro das pessoas, na industrialização, mas na educação e na vontade, na paixão das pessoas por outras pessoas, na fraternidade, pelo ser humano. E essa menina se apaixona por essa, de certa forma, inocência dele, porque apesar dele fazer parte daquele mundo padronizado, ele é muito inocente, ele é ingênuo, ele não é reconhecido pela própria família. Então tudo que vai acontecendo é muito sem querer, e ela começa a ver nele a verdadeira chave para a salvação ali daquele mundo, para que finalmente os mundos sejam equiparados, sejam tratados os dois mundos de forma igual, e ela precisa de patrocínio para fazer isso, para fazer livros, distribuir livros. Até que ela encontra o Bill Gates, talvez essa geração não sabe, Bill Gates é quem inventou a internet, e ela quer entrar em contato com esse Bill Gates para conseguir o patrocínio dele. E aí ela acaba usando esse menino, porque ela fala assim, pô, esse menino não é possível, tudo dá certo com ele. E acaba dando, ele consegue lá, ele sobe na favela lá, que consegue falar lá com Bill Gates, que está escondido, aposentado lá na favela. Tudo vai dando muito certo com eles nessa missão. Até que, quando chega no fim do dia, a família do rapaz, ele tem que ir embora, tem que voltar para aquele outro mundo, e o menino não pode ficar lá. E é daí que rola uma despedida, né? Tô tentando evitar spoilers aqui, mas assim, é importante compartilhar que o final desse livro, ele foca muito nessa necessidade que as pessoas, eu acho que naturalmente têm de serem super-heróis, de quererem o bem. Então o livro procura explorar essa necessidade das pessoas descobrirem o bem em si mesmos, seja por onde for, por qual caminho for. Para o menino foi um caminho muito torturoso, mas seja por qual caminho for, essa necessidade para que a gente não passe para as gerações posteriores esse mal que a gente deixou para eles. Porque na verdade quem me conhece e leu esse livro falou assim para mim: Ciro, você é esse protagonista, porque as pessoas conhecem a minha história, sabem desse magrelo feio que sofreu bullying no colégio, tem muito disso nesse menino. E eu falei o seguinte, olha, pior que não. Na verdade, por ser uma história que é daqui a 30 anos, esse protagonista, na verdade, é o meu filho.
Então no final eu faço um joguinho de nomes aqui, como se fosse assim, o nome do protagonista foi dado por mim e pela minha mulher. Então percebe-se que o protagonista na verdade é o meu filho, e o meu filho reclamando de mim das mesmas coisas que eu reclamo dos meus pais. Então é como, tem até uma música foi famosa na voz da Elis Regina, né? Acho que é do Belchior, Como os Nossos Isso, Pais. Como os Nossos Pais. A música fala muito isso. A gente passa a vida inteira reclamando dos nossos pais, mas que no final das contas a gente acaba se tornando como eles, porque acaba se tornando como eles. Então é como se fosse meu filho, eu apareço aqui, mas não como o protagonista, mas como o pai. E as ideias que vieram, a gente falou aqui no início sobre a produção, como que vem essas ideias vieram muito das inspirações daquele filme, é uma trilogia, De Volta para o Futuro, não sei se alguém aqui já assistiu. De Volta para o Futuro é um filme que o menino encontra lá uma máquina do tempo e ele vai para o futuro e encontra os pais, encontra eles velhos falando com os filhos dele as mesmas coisas que os pais deles falavam para ele, e ele reclamava tanto dos pais dele. E fica essa repetição, né? A humanidade acaba ficando deteriorada diante dessa repetição, que a gente não se acerta, a gente reclama dos nossos pais, a gente critica os nossos pais, mas no final das contas a gente acaba se tornando como os nossos pais. Eu procurei ser bem rápido, não sei se for rápido, mas bem objetivo, para poder deixar a galera também à vontade, para falar o que quiserem, mas também incentivar um pouco. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei para as moças aqui, as moças, se alguém que tinha vontade de escrever um livro, alguém que tem vontade de escrever um livro? Ela tem, ótimo. Isso, bacana. Escrever um livro, porque assim, eu não me considero um escritor, assim. Eu acho que eu sou um bicudo, assim, sabe? Eu me intrometi, assim, nessa área. Qualquer um hoje pode escrever um livro, principalmente com as facilidades que existem hoje. Ideias não faltam. A gente estava falando aqui mais cedo sobre essa coisa do amor. Tudo vem do amor. De repente a gente começa a escrever sobre a paixão que a gente tem por alguém, por alguma coisa, e cria-se uma história, e dessa história vai se desenvolvendo. O mais interessante e o maior superpoder que a gente tem se chama imaginação. É uma ferramenta muito preciosa. A partir do momento que a imaginação ela vai embora, grandes coisas acontecem. E ter esse livro aqui na minha mão foi só porque eu me permiti imaginar. Sabe, uma hora eu parei, sentei, falei, não, vamos escrever. E comecei e não consegui parar. Porque as coisas começaram a vir, acontece, a imaginação vai embora. E vai indo, e se tornou uma grande aventura. Eu acho que o mais interessante aqui com vocês, eu queria agradecer o colégio aí, agradecer o professor pelo convite, tá tendo a oportunidade de falar sobre esse tipo de coisa com uma galera, uma geração como a de vocês, e tão atentos como vocês. Eu acho que principalmente hoje em dia é difícil. Não, são muito educadinhos. Muito parabéns pra vocês mesmo. Uma altura desse campeonato tava todo mundo lá no WhatsApp, já não tem. Mas então é uma grande oportunidade, professor. Eu não sei com relação ao tempo, se deixar eu fico falando aqui até acabar, hein? Vocês querem falar alguma coisa aí, dar um puxão de orelha? Agora eu vou abrir o espaço assim, antes do sorteio, né, que aí vamos ver quem vai receber o livro, para perguntas. Quem queria perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Isso aí. Para perguntar mesmo. Você fazia os seus diários, você fazia? Inclusive, eu quero falar, você falou uma coisa muito interessante. Isso é um diário. É um desabafo meu da vida. Então, as pessoas da minha vida estão nesse livro. Claro que eu não usei os nomes deles, porque de certa forma eles depois poderiam me processar e eu não poderia me defender. Mas é um desabafo, assim. E eu acho que, como eu falei no início, que para elas, eu sempre gostei muito de ler e escrever, então eu estava sempre escrevendo. E alguma coisa, até que eu falei antes, esse texto aqui foi o que eu mais imaginei que eu nunca iria publicar. Tem outros lá que eu achei, não, esse aqui talvez um dia, mas esses eu acho que não. Engraçado que foi justamente o que eu nunca imaginei que iria publicar, que foi o que eu publiquei, eu tive coragem. Eu acho que coragem no sentido de que, não, aquela coisa, medo da aprovação, né? Mas as pessoas gostaram, a gente não tem como medir as consequências, a reação das pessoas, isso a gente tem que deixar a critério delas. Acabou dando certo, assim, no final das contas, né? Então é interessante fazer esse exercício de escrita, até mesmo para o fortalecimento do espírito, né? É uma terapia, assim, é uma coisa de desabafo. Se a gente às vezes está sozinho no nosso canto com algum problema, nos afligindo, a leitura e a escrita, às vezes os dois juntos, mas principalmente a escrita no sentido de desabafo, é um ótimo exercício
da alma até. Eu acho que a gente não estou indo muito longe. Eu acho que a alma acaba, de certa forma, recebendo aquele carinhozinho ali na cabeça, a gente chora. Quando despertou o desejo de você escrever um livro? Qual o seu nome? Christian. Então, Christian, eu estava num momento deprê da minha vida, cara. Nada estava dando certo. Mas eu nunca deixei de escrever sobre mim, sobre as coisas que acontecem. Então, de certa forma, eu sempre tive um diário que não se chamava diário. Então eu escrevia o que estava acontecendo comigo, estava acontecendo isso. Foi daí que começou. Aí foi, sabe, assim. E nunca na minha vida escrevi pensando em publicar um livro. Nunca. Assim, eu escrevia para aquilo que o professor falou. Deixava guardado, porque é um exercício, é um hábito que foi criado comigo também, assim. E é uma coisa que, aquilo que a gente estava falando, fez bem para a alma. Naquele momento ali eu chorei. Aí, e ainda bem que eu tenho o computador hoje em dia, porque se fosse em outra época, não ia caber na máquina de escrever, porque eu saía escrevendo sem parar. E foi indo. E de repente se tornou uma história que era minha, de certa forma. E é interessante essa pergunta, porque a gente estava até conversando sobre essa vontade. Às vezes as pessoas até têm vontade de escrever livros, mas não sabem. Porque todo mundo gosta de desabafar com um amigo. E o livro, de certa forma, o livro é um desabafo. Eu acho que todo autor joga no livro um pouco de si. Qual o seu autor preferido? Qual o livro que marcou a sua história? Eu gosto muito do Machado de Assis. Inclusive, aqui nesse livro tem muito estilo do Machado de Assis aqui, que é a conversa com o leitor. Às vezes para e fala assim, bom querido leitor, vocês acreditam que isso vai acontecer? Não, é uma conversa, está em primeira pessoa, né? Eu falando o eu ali, e uma conversa minha com o leitor, usando os personagens para isso, né? Aliás, uma coisa que Machado de Assis também coloca, está muito nesse livro aqui, que é o rompimento do padrão. Por exemplo, a menina aqui, que o cara tá apaixonado, ele mesmo relata ela com uma menina muito magra, que mais parece um palito de fósforo. Ela estava totalmente desarrumada, era uma menina totalmente fora do padrão. E foi justamente isso que fez ele se apaixonar por ela. E ele chama ela de donzela. Assim, o tempo todo chamando ela de donzela, porque para ele vê aquela menina como a coisa mais linda do mundo, porque ele consegue enxergar nela, né, aquelas qualidades que ela tem, uma menina muito inteligente, com uma personalidade muito forte, ela vai pra luta, faz as coisas, faz a movimentar. Então ele acaba se apaixonando por ela por isso, porque na verdade de donzela ela não tem nada, porque donzela é aquela menina que a gente vê nos filmes que, né, para ser salva, para ter toda extremamente pura, já frágil, inocente. Frágil, então eu coloquei donzela até para dar essa contradição, porque de donzela não tem nada, ela é uma guerreira, tipo Jogos Vorazes lá. E foi uma construção inteligente que a partir do momento que o menino chama uma menina de donzela, mostra exatamente a inocência do rapaz, que ele queria mostrar que o rapaz ainda era bobinho na frente dela. Exatamente. E no livro do Machado de Assis, a Capitu era uma menina esperta e o Bentinho, né? Isso. Não era tão esperto. Né? Vocês vão ler mais tarde, né? Interessante, Bentinho e a Capitu.